O Espiritismo, realmente, esse é um princípio forte do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Então, o que nós precisamos entender sobre isso, né? Então, soa-se como um castigo, nós temos que entender ou ter medo de dizer, nossa, se eu não fizer a caridade, né? Eu vou lá para o umbral, eu vou lá para as zonas inferiores, né? Quando tem essa máxima e foi dito, né, e mencionado esse princípio, não foi colocado a nós como uma obrigação, mas uma forma de crescimento e uma forma, moralmente dizendo, da gente refletir sobre a questão dentro da lei de ação e reação, tá? E aí a gente sai um pouquinho lá da caridade e vem aqui para a lei de ação e reação. Nós sabemos que cada ato é uma consequência. Nós já estamos esgotados de saber isso aqui. Cada ato, uma consequência, né? Ok. Então, a gente volta para a caridade. O que é a caridade, né? A caridade, ela se divide em 2 pontos. Nós temos a caridade moral e a caridade material. Ana, mas eu já vi falar que a caridade material não existe. Sim, ela existe. Depende da forma como ela é feita, tá? Então eu vou explicar para vocês. A caridade material envolve o quê? É você sanar materialmente uma necessidade de alguém naquele momento. Mas, para que ela seja caridade, não quer dizer, vamos supor, eu tenho uma roupa aqui em casa que não me serve mais, eu vou doar para o outro. Isso é beneficência. Isso não é caridade. Por quê? Porque eu estou tirando aquilo que está me sobrando e estou doando, né? Essa doação é uma beneficência. É válida? É esperado de nós isso, né? Jesus espera isso de nós, né? Quando ele fala amai ao próximo como a ti mesmo, então tenha também um olhar doce para o outro nesse sentido. Então, divide com o outro aquilo que está te sobrando, porque se o outro não tem e você tem demais, então estamos diante de injustiça. E o que Jesus pregou foi um mundo justo. O que Jesus espera de nós é um mundo justo, né? Então, se eu tenho 2 pares de chinelo e eu tenho um sobrando, óbvio que eu tenho 2, e eu vejo que tem um irmão ali que está descalço, queimando os pés, eu tiro um e divido com ele. Isso é beneficência e isso é o que Deus espera de nós. Ponto. Se eu tenho um par de chinelo e o outro está descalço, com o pé queimando no chão, eu divido com ele, eu dou para ele um. Embora o outro pé vai queimar, mas também o meu pé vai queimar junto com você, isso passa a ser caridade. Caridade é aquilo que você tira, que te faria falta, mas ainda assim você resolve suprir. Se eu tenho um prato de comida e tenho um irmão ali com fome, e eu ainda assim, sabendo que se eu dividir aquele prato de comida, eu ainda vou ficar com fome, mas dá para me dividir, porque dá para me aguentar o nível de fome, se eu dividir com aquele irmão, nós vamos ficar iguais? Isso então é caridade, tá? Se eu tenho aqui para fazer a minha feira do mês X, mas eu vejo que meu irmão não tem nada, e eu faço a feira da semana e divido com ele, ainda que eu veja, eu vou ter que me apertar para dar, mas apertando vai dar para suprir eu e ele, isso é caridade. Lógico que a gente tem que ter muito cuidado em saber distinguir como você doa e da forma que você doa e quem o recebe.
Porque às vezes você começa a doar e a pessoa começa a se acomodar. Nós não estamos aqui falando de comodismo. Nós estamos falando de sanar no imediatismo. Eu preciso ajudar aquela pessoa a ter um pouco de dignidade nesse momento. Isso é caridade. E eu vou dividir com ele. Eu não vou tirar o que me sobra, eu vou dividir. Isso é caridade. Tá? E lógico que é dentro das condições de cada um. Então, isso é uma caridade material. O que é uma caridade moral? A caridade moral é aquilo que também é difícil de se fazer. Porque concordam comigo que a caridade material, né, quando ela de fato é caridade, não é fácil de se fazer. E não é qualquer um que faça. Porque o pessoal está acostumado a achar que caridade é o que sobra. E não é isso. Na caridade moral, da mesma forma, são coisas difíceis de serem feitas. A gente, de uma certa forma, se anula em um determinado momento em prol daquele outro. Então, o que nós podemos designar e denominar como uma caridade moral? Perdoar. Perdoar de coração aberto e sincero é fácil? Não. Mas quando eu tiro lá de dentro de mim reflexões e forças para que então eu possa perdoar aquele outro de todo o coração e dizer para ele, olha, tá tudo certo. E quando eu digo que tá tudo certo mesmo. Quando eu tiro um tempo para poder ouvir o outro, paro 1 hora só em prol de ouvir o outro, porque o outro está precisando ali de uma certa forma se esgotar. Esse tempo me faria falta, porque eu tinha afazeres ali. Eu parei para te ouvir. Isso é caridade. Quando o outro me conta tudo aquilo que ele sente, eu faço as minhas reflexões e tento aconselhar, ainda assim que não é fácil aconselhar ninguém, isso é caridade. Ainda que o outro não vá adotar a sua postura, ainda que o outro não vá pelo menos fazer uma reflexão sobre aquilo que você está dizendo. Quando eu escuto, aconselho e me coloco no lugar desse outro, fazendo então o exercício de empatia, isso é caridade. Então vejamos, a caridade moral e a caridade material não é algo fácil de se fazer. Mas aí a gente vira os olhos lá para Jesus. Foi o que Jesus fez durante toda a sua trajetória. Né? Então, quando a gente diz que fora da caridade não há salvação, é porque a gente diz o seguinte: tudo que você planta, você vai colher. E isso não é, então eu vou fazer a caridade aqui esperando algo em troca? Não. Eu ouço o outro e eu faço a caridade, seja ela material ou moral, porque um dia, ser humano que estou, em lugar de expiação e prova, eu posso errar, eu posso precisar, seja da caridade moral ou seja da caridade material. Todos nós estamos sujeitos. Quando eu erro e começo a dispensar um tempo ao outro, sem esperar nada em troca, eu estou esperando no fundo da lei de ação e reação. Eu estou indo em prol do outro, eu estou trabalhando em prol do outro porque eu cresci moralmente, porque eu sei que eu vou errar, porque eu sei que eu vou tropeçar, porque eu sei que eu vou cair. Nós somos obrigados a praticar a caridade e a beneficência? De maneira nenhuma.
Nenhum de nós somos obrigados a praticar a caridade e a beneficência. Só que não venham depois cobrar de Deus, cobrar de Jesus, cobrar do universo, cobrar da espiritualidade, aquilo que você não plantou um dia. Lembra-se? Quando aquele homem pede perdão pelos impostos não pagos e ainda assim ele manda tirar a vida, né, decapitar. Naquela época, antigamente, era muito comum, né, que quando a pessoa era devedor dos impostos e não tinha como suprir, como pagar, já tinha dado tudo, né? Então, o que eles faziam? Picava, né, e esparramava as partes. E aí, mais à frente, esse que deu a ordem precisou de perdão, e quem passa pelo caminho dele? Jesus. E quando ele vê Jesus, ele ajoelha e fala: Jesus, me perdoe pelos meus atos. E Jesus fala: como eu posso te perdoar, ainda querendo ser justo, como eu posso te perdoar, se você acabou de não dar o perdão àquele que te pedia perdão de joelhos? Então, nós não somos obrigados a trabalhar na caridade e na beneficência se a gente não quiser, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente trabalha na caridade e na beneficência se a gente quiser. Ana, se eu não trabalhar na caridade e na beneficência, eu vou para o umbral? Talvez não. Mas talvez você também venha de onde você veio e vai estar estagnado. Da mesma forma que tem muita gente que fala: eu não quero reencarnar, eu quero só ficar aqui no mundo espiritual. Mas vai chegar uma hora que tudo que você tinha para desenvolver naquela dimensão, você já desenvolveu. Então não adianta você querer crescer se você não quer passar pelas provas de crescimento ao qual você precisa ser submetido. O seu livre-arbítrio é respeitado, mas você então está estagnado. Então, eu não acho dessa forma de jeito nenhum que o Espiritismo impôs a caridade como um castigo, como uma obrigação de, se não for cumprida, eu estou aí fadado ao fracasso. Né? Não é isso de forma alguma. Nós estamos em terra de expiação e provas. Então, e humanos. Nós vamos errar muito. Nós vamos precisar muito. Então, não adianta quando você precisar de uma mão estendida e você não encontrar, não adianta reclamar. Porque isso não é de Deus, isso é da lei de ação e reação. Cada ato, uma consequência. Não adianta você querer uma coisa numa hora de necessidade se você nunca ofereceu a ninguém em hora alguma, em momento algum. E aí você ainda tem a máxima: se eu trabalho pelo próximo e eu trabalhando pelo próximo, quem cresce sou eu. Porque vocês podem ter certeza, na caridade o maior beneficiado é aquele que está fazendo a caridade. Às vezes, no primeiro momento, né, está sendo suprido ali. Ah, mas é a necessidade dele que foi suprido, Ana. Verdade. Mas diante da lei maior ao qual nós estamos sujeitos, o maior beneficiado é você. Porque tudo está sendo anotado. E aí, os atos negativos seus podem ser revistos em prol do bem que você está fazendo. Olha, fulano fez uma coisa muito grave aqui. Mas passado-se um tempo, olha o tanto de coisa boa que fulano fez aqui. Ele fez tanta coisa boa em prol do próximo e até dele mesmo. O meio ao qual ele estava inserido se tornou tão bom que ele acaba por apagar aquele que ele fez aqui atrás. Então, que nós não possamos jamais ver a caridade como uma obrigação, como um fardo, como algo de castigo, como algo negativo. Porque Jesus, ele é misericórdia.
Jesus espera de nós que a gente trabalhe, que a gente cresça moralmente, que a gente olhe pelos erros dos outros que estão ao nosso lado e que a gente possa aprender. Assim como os outros também vão aprender com a gente. Jesus espera e estamos aqui inseridos em grupo e tendo necessidades de convivência, porque o ser humano tem essa necessidade de convivência. E essa convivência é para quê? Para que todos nós possamos trocar experiências e então, a partir dessas experiências, nos ajudar e crescer mutuamente. Não quero participar. Não participa. Você tem todo o direito de não participar, de não perdoar, de não colocar no lugar do outro, de não querer ajudar, de não querer inserir, de não querer melhorar o todo, de não querer... gente, vamos nos unir aqui para onde a gente está inserido ficar bom, né? Em prol de todos nós, não só meu. Não vamos exercer esse egoísmo. Tem todo o direito de não querer isso. Mas depois também não vá cobrar coisas aonde não foram plantadas. Tá? E essas coisas que a gente fala que não venha cobrar, não é no âmbito material. É no âmbito moral, espiritual de crescimento. Quando chegar o dia das nossas reflexões, material no sentido de o dia que você precisar de algo, às vezes não vai encontrar. Mas porque também não plantou. Né? É porque não plantou. Então, como que você exige uma coisa que você não doa? Que você não faz? Né? Seria arrogância, seria ruim e negativo da parte de quem exige. É a mesma coisa uma pessoa que vai para um churrasco, onde todo mundo se uniu para poder aquele churrasco acontecer, todo mundo trabalhou para que aquilo pudesse acontecer, e o bonito quer ir sem ajudar a fazer nada, quer usufruir de uma coisa que não plantou e de que não ajudou. É justo? Não, não é justo. E a lei de ação e reação está aí para corrigir isso. Então, a caridade está aí para quem quiser. Quem não quiser fazer, não a faça. Mas também não venha falar baboseira que o Espiritismo inseriu a caridade como forma de punição, de que eu vou para o inferno e de que eu estou aqui na Terra para me fazer o que eu bem entender. Que você faça mesmo o que quiser fazer, o que bem entender. Só não cobre depois, só não queira depois que as coisas tenham que ser somente flores, quanto muitas das vezes vai passar por caminhos esparramando espinhos onde não precisava esparramar. Nós estamos em terra de expiação e prova. Entrando, a terra está aí na energia de quinta dimensão, de coletividade, de aprender ainda, porque estamos ainda em regeneração e ainda somos expiação e prova. Mas vamos nos conscientizar. Essa minha fala hoje é apenas uma reflexão que eu deixo para vocês. Cada um também tem direito de pensar o que quiser pensar. Tem direito de ter N pensamentos e N entendimentos sobre o assunto. Mas reflita e pensa se realmente é justo você querer, às vezes, se cobrar muitas vezes, porque Deus, às vezes, é muito penalizado. Jesus é muito penalizado, às vezes, né? A gente se vê diante de certas situações, a gente questiona, e eu também questiono. Mas que a gente possa estar questionando enquanto nós estamos plantando. Porque se a gente quer viver somente de um lado material, fazendo aquilo que nos dá na cabeça, sem ter empatia para o próximo, sem querer ter um crescimento, sem querer tirar aproveito daqui, pode saber que está estagnado. Pode saber, vou para um umbral? Às vezes não. Mas às vezes se tivesse feito, poderia estar numa dimensão muito melhor. Ah, mas eu não cresci nada, mas também você não fez nada. Tá? Então, pensem nisso.
É essa reflexão que eu vim trazer para vocês. Então, quando vocês ver essas falas por aí, né, que de uma certa forma é a opinião do outro, mas que de uma certa forma fere, né, a doutrina, fere aquilo ao qual nós estamos inseridos, que a gente possa, dentro de tudo que a gente sabe, dentro de tudo que a gente estudou, a gente possa fazer a nossa análise crítica, olhar e falar, opa, deixa eu ver se realmente é dessa forma, né? Deixa eu ouvir ele no todo e dentro daquilo que eu sei, acredito e estudo, deixa eu ver se realmente é pertinente essa fala e faça a sua reflexão. Não vá, né, como gado, né, acompanhando aí a corrente, porque muitas das vezes certas correntes não são tão verdadeiras quanto. A gente precisa olhar, analisar e fazer toda a análise que a gente tem segundo os nossos princípios, aqueles princípios que nossa mãe nos ensinou, que nosso pai nos ensinou, que a gente veio aprendendo com a vida, aqueles que não aprenderam com os pais, que tenham um olhar para Jesus, porque Jesus é o pai de nós todos, né? E a gente então vá fazendo as nossas reflexões e com elas nós vamos tendo então o nosso crescimento, aquilo que nós viemos buscar aqui, tá bom?